Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Quero agradecer a tua presença aqui, você que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa, tá, queridos? Você pode adorar o Rei da Glória aqui. Você tem liberdade para cantar, para declarar as grandezas do nosso Deus. Todos nós somos livres para isso. Você é livre, você está aqui livre para adorar o Rei da Glória. Nós somos um povo privilegiado por poder servir a um Deus dessa magnitude. Um Deus que conhece o nosso coração. Um Deus que diz que Ele sonda e nos conhece. Diz que ainda a palavra nem está chegando à nossa boca, Deus já conhece ela inteira. Imagine a magnitude do nosso Deus, a grandeza desse Deus. E nós estamos diante da sua presença aqui, então não podemos deixar passar desapercebido aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Nós temos visto muitos milagres que Jesus tem feito. E falamos nesses últimos dias, né, já temos um mês já falando sobre os milagres de Jesus. Foi falado sobre a cura da sogra de Pedro. Foi falado sobre a cura daquele aleijado que estava há 38 anos numa maca e quando chegou e tocou em Jesus, foi curado. Foi falado daquela senhora que vivia no fluxo de sangue há 12 anos. E até então ela tinha gastado todos os seus bens, o seu dinheiro, os seus recursos, e não tinha encontrado a sua cura. Mas quando ela chegou em Jesus e tocou em Jesus, ela recebeu o seu milagre. E nessa noite nós vamos falar do milagre da multiplicação, que está aqui em Lucas capítulo 9. Eu vou pedir que me arrume um copinho de água aqui, por gentileza. E está no capítulo 9, a partir do versículo 10, uma passagem extraordinária que leva como tema a primeira multiplicação dos pães, né? E nessa noite eu creio que Deus quer multiplicar muitas coisas nas nossas vidas. Amém? Deus quer multiplicar os nossos dons, os nossos talentos. Deus quer multiplicar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Talvez Deus colocou algo na tua mão e Ele quer que você multiplique. Nessa noite Deus vai abrir o nosso entendimento através da sua palavra. E aqui a partir do versículo 10, eu vou ler na NVI, vai ser projetado aqui no nosso data show. Diz assim: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e, retirando-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compramos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças
e os partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por estar aqui esse relato, Senhor, desse grande milagre, Senhor, que o Senhor fez, sustentando e alimentando essa multidão de pessoas, Pai. Cerca de 5.000 homens, Deus, que estavam ali. Pai, talvez teriam ali mais 5.000 mulheres e crianças e adolescentes. E o Senhor preparou um banquete para todos eles. Aqui está também essa multidão nessa noite, Deus. Essa multidão também, Senhor, está aqui porque precisa ser alimentada, Senhor. E eu quero, Senhor Jesus, que a Tua graça, através desta palavra, Senhor, venha trazer algo para que o nosso coração consiga extrair aquilo que o Senhor quer falar em nós, através de nós, aos nossos corações, Pai. Que nós possamos entender que o Senhor é o pão vivo, o pão que nos alimenta, que também, Senhor, o pão que nós vamos participar nessa noite da ceia, ele venha ser um alimento, Senhor, que venha multiplicar em nós as nossas forças, venha multiplicar em nós a alegria, Senhor, venha multiplicar em nós um sentimento forte em servir o Senhor com alegria, Pai. Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos, Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa palavra. Pedimos que o Senhor nos dê instrução aqui, Espírito Santo, para que nós possamos entender como o Senhor quer fazer esses grandes milagres nas nossas vidas, Pai. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Olha aqui, interessante, né? Cedo nós estávamos pensando aqui nesses 5 pães e nesses 2 peixes, e nesses 5.000 homens, mas conjecturamos hoje cedo que poderia ter ali 5.000 mulheres, ou vamos dizer que tivesse umas 4.000, que nem todos fossem casados, e vamos dizer que tivesse ali alguns adolescentes, porque homem na época desses relatos era só acima de 21 anos, que se considerava adulto. Então devia ter muitos adolescentes ali, que não comeriam só um pãozinho. Quem tem filhos adolescentes sabe que os adolescentes são bons de boca. Eles comem mesmo, né? Porque estão na fase de crescimento. Então, um cachorro quente, 2 cachorro quente é a entrada, né? Vamos fazer a entrada, comer 2 cachorro quente, depois come mais 3, né? Quando começa a descansar. Então imagine que o Senhor Jesus tinha que ter multiplicado muitos pães. E o que me chama a atenção é que para os seus discípulos que tinham falado para Jesus, manda a multidão embora, para que eles encontrem alimento no caminho, Jesus deu 12 porções para eles, de pães. 12 porções, uma para cada um, para que eles entendessem que aonde Jesus está, não importa se é um deserto que você se encontra, mas se Jesus estiver com você, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Amém? Mas os segredos para a multiplicação dos milagres é ordem. Note que quando o Senhor Jesus chamou os discípulos, Ele deu um comando. Ele diz, manda que se assente em grupos de 50. Organizou aquele povo. E depois, o Senhor Jesus, né, diz, tragam para mim os peixes, tragam para mim os pães. Era pouco peixe? Era. Era pouco pão? Era. Mas nas mãos de Jesus o pouco é muito.
o pouco que nós tivéssemos, nós entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, vai se multiplicar. Muitas vezes nós precisamos ter a coragem, a ousadia de entregar o que nós temos. Às vezes nós temos essa coisa de dizer, não, isso é meu, eu não posso, eu não tenho. Note que quando aquela mulher que diz que já não tinha mais alimento e que a última refeição que ela ia fazer, iam comer, ela e o filho dela iam morrer, ela disse, Senhor, não temos mais nada em casa. Mas ela tinha um pouco. E ela não tinha experimentado entregar nas mãos do Senhor. Mas quando ela teve o confronto com o profeta, e o profeta falou, não, faz primeiramente para mim, depois para você. Poderia ser até uma ofensa para aquela senhora. Poxa, então quer dizer que eu vou te alimentar e vou morrer eu e meu filho? Ele falou, não, dê primeiro para mim, depois faça para ti e para o teu filho. Mas às vezes nós não temos essa percepção, esse entendimento, e queremos dizer que nós não temos, ou que temos, achamos que é nosso e que ninguém precisa saber, então para as pessoas não saberem, dizemos, não, não tenho. Uma mentira que Satanás joga para que nós não seja abençoado. Mas quando nós conseguimos entender que Jesus estando conosco, se Ele estiver em nós, Ele diz, se as suas palavras estiverem em vós, vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Nós às vezes não queremos experimentar a viver o segredo de nós multiplicar. E o segredo de nós multiplicar o que temos é viver na aliança, na unidade com o Espírito Santo. Amém? Nós precisamos dessa comunhão. Não tem como nós ser produtivos, reprodutivos, se nós não estivermos ligados na videira. Não há como produzir e se reproduzir se nós não tivermos essa vida de unidade, de aliança, de intimidade com o Espírito Santo. E eu tenho experimentado isso, eu e minha esposa, e falado sobre isso. Que maravilha é a gente conseguir viver e depender do Espírito, para que o Espírito nos instrua, para que o Espírito nos conduza. Porque nós, na nossa natureza, nós somos frágeis. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz, da mesma maneira o Espírito Santo vos ajudará nas vossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Ele diz, mas aquele que sonda a mente e os corações, sabe qual é a mente do nosso coração. O Espírito Santo, ele sonda. Davi, no Salmo 139, versículo 23, ele disse, sonda-me, ó Deus, e conhece todo o meu coração. Deus conhece nós, e sabe do que nós precisamos, mas nós não temos às vezes a hombridade de colocar o que temos nas mãos do Senhor. Não importa se é 2 peixes e 5 pães. Não importa se o que você tem é pouco. Ah, pastor, mas eu não posso. Ah, pastor, mas é que... E começa a arrumar impedimento. Mas é que eu não posso fazer isso. Mas é que... Isso é um demônio do mais é que às vezes faz nós ficar improdutivo. Não multiplicamos nada que Deus coloca nas nossas mãos. Eu queria ler uns versículos que eu não tive tempo de ler de manhã, eu quero ver se eu leio agora. Eclesiastes 11:1. Por gentileza, vai jogando para mim. Se você tiver caneta e a sua agenda, marque para você ver que interessante
Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Muitas vezes nós não queremos jogar nossa semente. Eu estava me rindo e me alegrando com nossos pastores, depois quero apresentar eles aqui, pastor Leandro e a pastora Cíntia. O ano passado decidimos enviar nossos missionários do primeiro casal, e já temos mais casais na fila para enviar agora no começo do ano. Mas quando enviamos o nosso primeiro casal para missões, além de dificuldades nas finanças, nós tínhamos dificuldade de pessoas para nos ajudar nas nossas equipes. Mas enviamos o Eduardo e a Andressa. E agora, quando eles foram enviados já para treinamento no campo, lá na cidade de Videira, e nós pensando, puxa, ao invés do pastor Haroldo mandar para cá, nossos missionários mandou lá para o oeste, mais um ano. Nós achávamos que era só 6 meses que nós ia ter a falta dos nossos missionários. Mas lançamos o pão sobre as águas. E de repente, nós não esperávamos, mas nós recebemos um casal de missionário aqui. O pastor Leandro, a pastora Cíntia, a Débora, estão aqui, depois vocês vão conhecê-los pessoalmente. Mas nós atiramos o nosso pão sobre as águas, era o que nós tínhamos. Só que quando você atira um pão sobre as águas, você já tirou um pão no açude que está cheio de tilápia? Ele se esfarela, né? E alimenta a multidão. E a gente nunca mais encontra aquele pão. Mas depois a gente pode pegar uma tilápia e fritar, né? Então a gente precisa ter essa coragem. Outro versículo que nós precisamos multiplicar os nossos talentos. Mateus 25, 20 em diante. Ele diz: o que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: ó Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta, e ajunta aonde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. É interessante. E aqui eu queria, como a gente vê que Jesus aqui, ele não está querendo só tratar da multiplicação de pães e de peixes. Ele quer que nós nos multiplicamos. E quando o Senhor nos dá um talento, Ele quer que nós façamos outro talento. Veja que aquele que ganhou 5 logo correu e fez mais 5. O que ganhou 2 logo correu e fez mais 2. E o que ganhou 1 escondeu. E às vezes é esse talento que você tem escondido, que o Senhor está esperando que você use. Que você não seja negligente. Que eu não seja negligente, porque às vezes, queridos, eu como pastor e a minha esposa, nós olhamos tantos talentos na igreja, e às vezes ficamos: Deus, essa pessoa tão talentosa, precisávamos tanto dela, Senhor, na tua obra. Mas às vezes essa pessoa, ela é cheia de outras coisas para fazer, e aí ela começa a dizer: mas é que eu não posso,
é porque eu não tenho tempo, é porque esse dia eu tenho que fazer isso. E ela cria uma agenda, às vezes, que até ela nem faz, ou nem está disposta a fazer, para não desenvolver os seus talentos na obra de Deus. Mas quando nós, queridos, se nós temos um talento, e nós entregar ele na mão do Senhor, ele vai ser multiplicado. E com esse teu talento, queridos, você pode alcançar multidões, como aqui a gente vê esse menino, né? Mas uma coisa que me chama a atenção desse texto é que quando eles voltaram, né, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele disse que tomou e se retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. E aí eu estava nessa manhã falando que Betsaida era um lugar, uma casa de pesca, onde as pessoas iam para ali para se retirar e pescar. E diz que nessa cidade de pesca, era a cidade de André, de Pedro e de Filipe. Era a cidade natal deles. Veja que era o lugar dos pescadores mesmo. Mas Jesus já tinha chamado esses caras para serem pescadores de homens. Mas diz que Betsaida era um lugar de muita incredulidade. Eles não receberam a palavra. Diz que as pessoas de Betsaida, eles eram impenitentes. Eles não queriam se arrepender. Eles não aceitavam a palavra. Tanto que Jesus fala, né, em Mateus 11, né, sobre, versículo 20 em diante, sobre o que estava acontecendo ali naquela cidade. Diz que se os milagres que foram feitos ali tivessem sido feitos em outras cidades, diz que há muito eles teriam se arrependido. Mas diz que nos últimos dias poderia haver menos juízo para Sodoma e Gomorra que para estas cidades. E às vezes nós, queridos, estamos hoje tendo a oportunidade de ser esses que estamos recebendo a palavra, que estamos recebendo os talentos de Deus. Nós temos tanta oportunidade de multiplicá-los. Hoje a gente tem tantos recursos para nós multiplicar os talentos que a gente tem. Pessoas que são talentosas com comunicação, com redes sociais, com as mídias. Há tantas maneiras hoje de nós reproduzir talentos. E tem pessoas aqui com muitos talentos. E às vezes nós temos dificuldade, né, irmã Natália, na nossa equipe de comunicação. Porque ainda você não se alistou com o Mateus e a Natália. Você pode, nessa noite, procurar nós, se você tem um talento e quer ser um multiplicador. Amém? Mas o que mais me chama a atenção, que hoje nós vamos tomar a ceia, e que quando nós tomamos a ceia, nós estamos demonstrando o nosso momento de intimidade com o Senhor. Amém ou não amém? Estamos mostrando que nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Nós estamos declarando isso do nosso coração. E o Senhor Jesus, Ele é um Deus de amor. E uma das coisas que Ele quer multiplicar em nós e através de nós é o seu amor. E nós estávamos orando ali na intercessão ali atrás, e eu vi que uma das intercessoras estava orando, eu não lembro quem, sobre Deus aumentar em nós esse amor pelas vidas. Jesus, Ele quer multiplicar o seu amor por as pessoas. E um dia atrás o meu discípulo Cris pegou uma mensagem aqui, o caminho do amor. Eu fui muito impactado, porque eu honro muito a unção que está sobre os nossos discípulos. E eu gosto de sentar e ouvir eles. E eu fui muito tocado, porque o caminho do amor é o caminho que transforma. Se você quiser ver transformação nas vidas das pessoas, ame-as. Se dedique a elas. Gaste tempo com elas.
Quando nós temos esse coração de amar as pessoas, de se importar com elas, nós temos tendo a mesma maneira e o mesmo olhar de Jesus pensar. Paulo diz em Filipenses, agora ou Colossenses, não lembro, tende em vós, ele diz, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas se humilhou e se sujeitou àquilo que o Pai tinha pedido. Nós hoje temos uma ordem de Jesus para nossas vidas, mas às vezes nós não nos humilhamos, às vezes nós não sujeitamos àquele chamado que Ele deu para nós, achamos, não, esse chamado é para você, é para o fulano, nós apontamos, mas nós não chamamos para nós a responsabilidade. E você pode ser um multiplicador, você pode ser uma pessoa que através da sua vida, milhares de vidas alcancem o Evangelho, alcance o céu. Mas depende de nós, queridos, fazer a nossa parte. E nessa noite, eu olho para esse texto, quando os discípulos dizem no versículo 12, no final da tarde, diz que os 12 se aproximaram dele e disseram, manda embora essa multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Queridos, pensa você se encontrar num lugar deserto, e com fome, seu Henrique, um lugar deserto, e com fome, acho que, se a gente com fome já não dorme, que dirá num deserto, o deserto é quente ou é frio, se for de dia, é sol que racha, e se for de noite, é vento que caranga, né? Então, imagina você com a barriguinha vazia, num lugar deserto, mas Jesus, cheio de amor, curou primeiro aquelas pessoas, né? Diz que Ele curou as enfermidades deles, e daí Ele diz, e Ele porém responde, dei-lhes vocês algo para comer. Olha para quem que Jesus largou a bola? Para os discípulos. Ó discípulos, deem vocês de comer. Ah, mas não temos nada aqui a não ser 5 pães e 2 peixes. Tragam para mim, disse Jesus. Tenha coragem de levar a sua necessidade. Tenha coragem de levar a sua dificuldade para Jesus. Às vezes você tem dificuldade de se comunicar. Às vezes você é tímido. Às vezes você tem um problema que você não consegue perdoar. Às vezes você tem algo que te impede de você alimentar as pessoas. Traga para Jesus. Jesus diz em Mateus 11, 28 e 29, Ele diz, vinde a mim todos os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês. 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Muitas vezes nós não temos a nossa alma descansada, nós não temos descanso porque nós não queremos ir para Jesus, nós não queremos tomar o fardo de Jesus, e o fardo de Jesus não é pesado. Ele diz que é para nós aprender com Ele. Aprender como, pastor? Comece a ler, comece a olhar os evangelhos, comece a ver a vida que Jesus viveu, comece a olhar para a obediência de Jesus. Olha aqui quando Ele foi orar, Ele diz que, no versículo 16, diz que tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, Ele se reportou ao Pai,
Ele sabia que era dali a fonte. Ele sabia que era dali que podia sair o milagre. E ele deu graças e abençoou, porque ele sabia que ele estava ligado, ele tinha intimidade, ele tinha conexão. E quando nós temos intimidade, nós temos essa conexão, nós podemos dizer, Jesus disse, se vocês tiverem fé, dirão a este monte, ergue-te, lança para dentro do mar, e assim será feito. Jesus, Ele quer nos dar instruções na sua palavra, e nessa noite Ele quer que nós aprendamos os segredos da multiplicação, é ter uma vida de intimidade. E quando nós tomamos a ceia, nós estamos demonstrando isso. Nós estamos demonstrando a nossa gratidão, nós estamos demonstrando que nós estamos ligados com Ele, que nós estamos em aliança. E a palavra de Deus, ela é aliança. Nós quando conhecemos as palavras do Senhor, agora eu não lembro se é Salmos 25, 14, que ele diz que a aliança do Senhor, Ele dará aos que o temem, e dos quais Ele fará ela conhecida. Então nós precisamos do temor, porque é o temor que vai levar nós a viver uma vida de intimidade, o temor é que vai levar nós a viver uma vida de dependência do Espírito Santo, o temor é que vai levar nós a levar uma vida de busca, de respeito com aquilo que o Senhor mandou nós fazer. Às vezes o Senhor nos confiou talentos para nós multiplicar, e nós não multiplicamos como discípulos, como líderes. Hoje nós podemos ver que nós temos tantas coisas para nós multiplicar, os nossos GC, os nossos discípulos. Nós podemos fazer tantas coisas se nós estiver nessa intimidade, porque a intimidade do Senhor nos enche de poder. Ela derrama em nós a unção do Espírito Santo, e a unção do Espírito Santo, ela é o poder nas nossas vidas, amém? A unção é poder. O Senhor nos ungiu com poder. Ele diz em Atos 1:8, mas vocês receberão poder, e então serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se nós estiver na obediência, nós estiver na aliança, na unidade, na intimidade, queridos, nós vamos viver uma vida de multiplicação. O segredo para nós se multiplicar está ligado nele. Se nós estiver ligado, nós vamos dar frutos, e esses frutos, eles vão glorificar o Senhor. Então nessa noite, queridos, o nosso desafio é viver uma vida de relacionamento. É nós entender que esses discípulos, eles estavam, e se nós fosse ver no começo desse capítulo, no versículo 1 do capítulo 9, quando Jesus reuniu os 12, né, no início, ele diz que ele deu poder e autoridade para eles expulsarem demônios e curar as doenças, e enviou-os a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos. Veja que Jesus chama nós para milagres. Jesus nos unge com autoridade para nós fazer milagres. E aqui no versículo 10, diz que ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Eles tinham feito a obra. Mas de repente, os mesmos 12 apóstolos estavam ali descansando, a multidão chega, Jesus começa a curar, porque Jesus é amor. Jesus começa a libertar, porque Ele é o libertador. Aí Jesus está ali envolvido com a multidão e já anoiteceu. Os discípulos chegam, Senhor, despede essa multidão, manda eles embora para que eles não morram de fome aqui nesse deserto. Queridos, às vezes somos nós, eu não vou, eu não posso ir porque eu não tenho tempo, eu não posso hoje porque eu estou ocupado. E nós criamos um obstáculo às vezes.
Mas eu queria te convidar nessa noite, queridos, a você olhar para Jesus, olhar para a sua palavra, para que você possa ser uma pessoa que tenha o mesmo sentimento dele.